Ela chegava todos os dias às 7 da manhã. Mesmo que o expediente só começasse às 8, já estava de pé, uniformizada, e com a cabeça baixa diante do espelho do banheiro dos fundos. Era ali que ajeitava o coque, limpava as marcas do ônibus lotado do rosto e se olhava por um segundo com uma pergunta silenciosa nos olhos. Até quando? Isadora trabalhava no 16º andar de um dos prédios mais luxuosos da cidade, mas não como executiva ou gerente. Era auxiliar de limpeza em uma empresa de investimentos. Seus dias se resumiam a lavar banheiros, esvaziar lixeiras cheias de papéis rabiscados e fingir que não ouvia os comentários de desprezo velado dos engravatados que a ignoravam, como se fosse parte do cenário. Mas naquele dia, algo ia mudar. E ela ainda não sabia, mas o homem que ela mais desprezava naquele lugar seria o primeiro a se ajoelhar diante da verdade. Leonardo Bragança era o típico herdeiro de sucesso, nascido em berço de ouro, formado nas melhores universidades, com um ego inflado por conquistas que ele nunca realmente construiu sozinho. Dirigia um carro de luxo que custava o que Isadora levaria 30 anos para juntar, isso se nunca comece. Chegava sempre atrasado, com o terno impecável e um olhar que atravessava as pessoas como se fossem invisíveis. Ele não conhecia os nomes da equipe de limpeza, nem fazia questão. Para ele, funcionário era número, e subordinado era ferramenta. Mas naquele dia, ao entrar na empresa atrasado como sempre, chutou sem perceber o balde de água sanitária que Isadora carregava. O líquido espirrou no chão, e ela correu para limpar antes que mais alguém escorregasse. Sem olhar para ela, ele apenas disse: "Cuidado, moça, se for me fazer perder tempo, vá embora mais cedo hoje." E seguiu andando. Foi naquele momento que a raiva dentro de Isadora se transformou em um nó na garganta. Não era a primeira vez. Nem seria a última. Mas havia algo diferente naquele dia. Ela não sabia explicar, mas era como se o silêncio que sempre engolia sua dor estivesse pedindo para gritar. No almoço, sentada sozinha no refeitório enquanto os outros funcionários evitavam a sua mesa, ela viu quando Leonardo passou com um grupo de sócios internacionais. Riam alto, falavam em inglês, e ele fazia questão de impressionar. No canto da sala, uma senhora da limpeza, Dona Ruth, tropeçou ao tentar recolher um prato e caiu. Um dos empresários estrangeiros se assustou. Leonardo apenas revirou os olhos e comentou: "Essas pessoas estão por toda parte, deveriam saber o seu lugar." Isadora fechou os olhos com força. Aquilo não era só humilhação. Era uma declaração de guerra silenciosa. Naquela noite, em casa, ela olhou para o teto do seu pequeno quarto com paredes descascadas e pensou no que poderia fazer. Ela tinha um segredo. Algo que nunca contou a ninguém naquela empresa. Antes de trabalhar como faxineira, ela cursou 2 anos de administração. Mas largou tudo quando a mãe adoeceu e ela precisou sustentar a casa. Era boa com números. Muito boa. Sabia ler balanços, planilhas, sabia montar relatórios. Mas ninguém nunca perguntou. Ninguém nunca quis ouvir. Para eles, ela era só mais uma mulher pobre e invisível. E talvez fosse hora de deixar de ser. No dia seguinte, chegou cedo como sempre, mas com algo diferente nos olhos. Uma firmeza. Um plano. Passou por uma sala onde alguns documentos haviam sido deixados sobre a mesa. Ninguém estava por perto. Ela olhou rapidamente e viu erros gritantes na projeção de investimento. Anotações mal feitas, contas mal calculadas. Aquilo podia prejudicar a empresa. E ela podia corrigir. Escreveu com letra firme ao lado: "Erro na fórmula de cálculo. Reajuste a curva de crescimento e atualize a margem de lucro real." E saiu. Sem assinar. Sem dizer nada. Apenas deixou sua marca ali. Na manhã seguinte, o burburinho na sala de reuniões era intenso. Alguém havia identificado um erro que teria custado milhões. Leonardo estava furioso tentando descobrir quem tinha sido. E ao mesmo tempo, aliviado por não ter assinado aquele relatório ainda. O que ninguém sabia era que o anônimo que salvara a empresa estava, naquele momento, limpando o banheiro do 16º andar. E pela primeira vez, ela sorriu sozinha. Mas não demorou muito para que Leonardo começasse a desconfiar. Aquela letra, ele já tinha visto antes. E então lembrou, era a mesma dos recados deixados no quadro de avisos da faxina.
Chamou a supervisora de limpeza. Fez perguntas. Até que chegou a Isadora. Ela foi chamada à sala dele, com a desculpa de um problema com a limpeza da sala de reuniões. Entrou tensa, sem saber o que esperar, e encontrou Leonardo sentado, segurando a folha corrigida. Foi você quem escreveu isso? Perguntou sem rodeios. Ela hesitou. Pensou em negar, mas decidiu que não era mais hora de se esconder. Fui. Respondeu firme. Leonardo ergueu uma sobrancelha, surpreso com a coragem. E como você sabia disso? Você é da área de finanças agora. Ironizou. Isadora respirou fundo e respondeu. Eu estudei administração. Por 2 anos. Mas não consegui terminar porque tive que trabalhar. E se o senhor tivesse prestado atenção, saberia que muita gente aqui sabe mais do que parece. Leonardo encarou por alguns segundos em silêncio. Depois soltou uma risada seca. Interessante, uma faxineira economizando milhões. Isso daria uma boa campanha de marketing. Ela não respondeu. Apenas o encarou. Pela primeira vez, olhos nos olhos. E foi naquele momento que algo mudou. Não só em Isadora, mas nele também. Naquela noite, Isadora não dormiu. A imagem do olhar de Leonardo cravado no seu como uma provocação ficou martelando na mente dela como um alerta. Ele não a havia ignorado. Pela primeira vez, o patrão que sempre tratou os funcionários como sombras, a enxergou. Mas não com respeito. Com desconfiança. Com ironia. Era como se ele estivesse prestes a transformá-la em peça de um jogo perigoso. No fundo, Isadora sabia. Aquele homem não engolia ser surpreendido por alguém de baixo escalão. O orgulho dele era grande demais. E ela havia mexido onde não devia. Ainda assim, ela não se arrependeu. Pela primeira vez em anos, sentia que sua voz tinha ecoado. E não pretendia se calar. No dia seguinte, ela chegou ao trabalho como sempre, antes de todos. O uniforme limpo, o coque firme, mas o coração inquieto. As colegas da limpeza não sabiam de nada, mas sentiam a diferença no ar. Isadora evitava contar, não queria colocá-las em risco. Mas no fundo, todas elas carregavam o mesmo sonho enterrado, serem vistas. Quando Isadora passou pela recepção, percebeu algo estranho. O segurança a observava com olhos baixos, como se soubesse de algo que ela não. Subiu o elevador em silêncio. E quando chegou ao 16º andar, sua chave de acesso não funcionava. Tentou de novo. Nada. O visor acusava. Acesso restrito. Seu estômago gelou. Antes que pudesse perguntar, a supervisora surgiu, com o olhar evasivo. Isadora, você foi transferida para o subsolo. Setor de manutenção pesada. Ela tentou argumentar, mas não houve explicação. Era óbvio, aquilo era uma retaliação. Leonardo não gritava. Ele cortava pelas beiradas. Era sutil, frio e cruel. O setor de manutenção era insalubre, abafado e repleto de produtos tóxicos que afetavam até a respiração. Mas Isadora respirou fundo. Foi até lá. Pegou o seu novo uniforme. E começou. Cada esfregão era como um grito preso na garganta. Mas ela não ia recuar. Porque ela sabia que mexera em algo maior. E não seria fácil calar alguém que decidiu acordar. Enquanto isso, na cobertura envidraçada da empresa, Leonardo se reunia com os diretores. O erro que Isadora corrigiu havia salvado um contrato milionário. Mas ele não mencionou seu nome. Preferiu atribuir a ajustes internos. O ego dele sangrava com a ideia de que uma mulher invisível havia enxergado onde nenhum dos seus analistas formados viu. Mas o incômodo real era mais profundo. Isadora o desafiava com a simples existência. Ele a enxergava agora. Não como ameaça, ainda, mas como um lembrete de que o poder não é absoluto quando há coragem do outro lado. Nos dias que se seguiram, ela continuou sendo ignorada, isolada. Mas o que Leonardo não sabia é que alguém estava observando tudo. Laura, assistente de marketing, jovem, curiosa e muito mais sensível ao que acontecia nos bastidores do que aparentava. Um dia, ao cruzar com Isadora na copa do subsolo, puxou o assunto. Conversaram por minutos. E Isadora, sem saber por quê, acabou contando parte da verdade. Falou do relatório, do rebaixamento,
Do silêncio. Laura ficou impressionada. Você tem que mostrar isso a alguém, disse. Mas Isadora apenas balançou a cabeça. Ninguém aqui quer ouvir. Laura, no entanto, não esqueceu. Começou a investigar por conta própria. E o que encontrou era maior do que pensava. Havia documentos arquivados, rascunhos com anotações idênticas às de Isadora em diversas planilhas antigas. Parecia que ela, silenciosamente, já vinha corrigindo erros há meses, sem se dar conta. Era um talento natural. E uma injustiça institucional. Laura, então, tomou uma decisão. Mandou, de forma anônima, um e-mail ao departamento de compliance da empresa com cópias desses documentos. E anexou uma pergunta. Por que essa funcionária está no porão da empresa, se tem feito o trabalho que ninguém mais tem coragem de enxergar? A bomba estourou 3 dias depois. Leonardo foi chamado para uma reunião extraordinária. Os diretores estavam incomodados. Alguém externo ao alto escalão havia feito correções fundamentais nos projetos da empresa, e isso havia sido encoberto. Mais do que isso, estavam perdendo uma chance de ouro. Havia um edital governamental em aberto, que premiava empresas com iniciativas de ascensão profissional para funcionários da base. Era a chance de ouro para limpar a imagem da empresa, desgastada por escândalos internos. E Isadora era o nome perfeito para a campanha. Leonardo engoliu seco. Sentiu-se encurralado. Precisava decidir, manter o orgulho ferido e ser engolido pelo sistema que tanto manipulava, ou usar Isadora como peça de marketing. Decidiu pela segunda opção. Mas do jeito dele. No dia seguinte, ela foi chamada novamente à sala dele. Entrou desconfiada. Leonardo estava sentado, com um sorriso cínico. Parabéns, Isadora. Parece que alguém lá em cima finalmente notou sua dedicação. Ela não respondeu. Ele continuou. Vamos te promover. A empresa quer dar visibilidade ao seu caso. Você será a nova auxiliar de análise de dados, com direito à sala, crachá e até entrevista no jornal da empresa. Mas havia um tom venenoso em cada palavra. Ela sentia. Aquilo era um prêmio, com veneno. Isadora aceitou. Mas não se iludiu. Sabia que a estavam usando. Mas também sabia o que podia fazer com isso. Em poucas semanas, ela se destacou. Corrigiu mais relatórios. Trouxe ideias. Ganhou respeito de alguns, inveja de muitos. Mas Leonardo continuava ali, silencioso, e cada vez mais incomodado, porque quanto mais ela crescia, mais ele sentia o controle escorrendo pelos dedos. E o que era apenas incômodo, começava a se transformar em obsessão. Certa tarde, ela recebeu um convite inesperado, almoçar com o CEO internacional que havia ouvido falar dela. Estava impressionado com seu desempenho. Leonardo ficou furioso. Aquilo já era demais. Era como se ela tivesse invadido um espaço sagrado. E ele não aceitava isso. Naquela noite, invadiu a sala dela enquanto todos já haviam ido embora. Mexeu nos arquivos. Procurou algo que pudesse usar contra ela. E encontrou um dossiê antigo com documentos da época em que ela trabalhava como diarista em outras empresas. Quis rir. É isso, pensou. Vou expor de onde ela veio. E ver até onde a genialidade dela sobrevive. Mas ele não contava com uma coisa. Isadora entrou e o pegou no flagra. O silêncio que invadiu a sala naquele instante era sufocante. Leonardo estava ali, curvado sobre a mesa de Isadora, com os papéis em mãos, como se tivesse acabado de ser apanhado com as mãos sujas em um crime. Mas não se abalou. Com um meio sorriso debochado, levantou os olhos para ela e disse: curioso, uma funcionária exemplar escondendo o passado como diarista. Queria impressionar os chefes, é isso. Isadora não se intimidou. Sua postura era firme, mas os olhos ardiam com uma mistura de raiva e decepção. Eu não escondi nada. Só não preciso justificar quem eu fui para ninguém. E com certeza não para você. Leonardo tentou controlar o sorriso, mas algo nele tremia. Isadora tinha mudado. Ela já não era a mulher que limpava os corredores em silêncio. Agora, ela encarava. Respondia. E era respeitada. Mas o orgulho dele ainda era mais alto que qualquer prédio.
Você acha mesmo que eles vão te manter aqui quando souberem que você veio do subúrbio? Que viveu de favor? Que limpou o chão de escritório enquanto eles brindavam com champanhe importado? Isadora se aproximou, os olhos em chamas. E você acha que eles vão ficar do seu lado quando souberem que tentou me sabotar, invadiu minha sala e usou meu passado como arma? Naquela noite, Isadora não foi para casa. Pegou seu celular, subiu até o terraço da empresa, respirou fundo e gravou um vídeo. Mas não um desabafo qualquer. Ela contou sua história. Desde o início. A infância difícil. Os empregos informais. O primeiro dia naquela empresa onde ninguém sabia seu nome. E como, mesmo sem diploma, ela corrigiu erros de profissionais formados, enfrentou retaliação e se recusou a ser invisível. Não mencionou nomes, mas deixou claro que o preconceito e a arrogância ainda reinavam nos andares altos. Era um manifesto. E em menos de 24 horas, viralizou. A internet fez o que ela não poderia ter feito sozinha, espalhou a verdade. O vídeo foi compartilhado por influenciadores, páginas de empoderamento feminino, fóruns sobre desigualdade social e até portais de notícias. Com o título, de faxineira a analista, a mulher que enfrentou a elite corporativa sem pedir permissão. Comentários se multiplicavam. Isso é Brasil de verdade. Ela é uma inspiração. Quantos talentos estão escondidos atrás de um uniforme? E mais do que isso, ex-funcionários da empresa começaram a surgir nos comentários com relatos parecidos. O silêncio que antes era a regra, virou revolta. A diretoria entrou em crise. O CEO internacional ligou pessoalmente para o Brasil. Exigia explicações. Quem era essa funcionária? Por que o RH não tinha promovido ela antes? Como permitiram que uma denúncia como essa escapasse para o público? A pressão foi tanta que, em uma reunião de emergência, decidiram o impensável: Leonardo seria afastado temporariamente. Alegaram reavaliação de conduta. Mas todos sabiam, era o começo do fim. E ele sabia também. Quando Leonardo foi informado do afastamento, não disse uma palavra. Apenas olhou para a janela, para a cidade que sempre o obedeceu, e sentiu pela primeira vez na vida o gosto da impotência. A mulher que ele tentou enterrar sob o peso do próprio ego, agora era símbolo de resistência. E quanto mais ele tentava ignorar, mais o mundo olhava para ela. Enquanto isso, Isadora tentava manter os pés no chão. Mas era difícil. Ela não buscou fama, mas agora era reconhecida nos corredores, parada por jornalistas, procurada por instituições que queriam que ela palestrasse, que contasse sua trajetória. Até universidades a chamaram para dar voz aos alunos sobre como o sistema invisibiliza talentos da periferia. Era tudo rápido demais, intenso demais, e em alguns momentos, assustador. Mas no fundo, ela sabia que não podia recuar. Porque agora, não era mais só sobre ela. No entanto, nem todos estavam a seu favor. Muitos funcionários do alto escalão começaram a vê-la como ameaça. Sussurros nos corredores aumentaram. Tentavam descredibilizá-la. Ela só quer se promover. Foi sorte. Se não fosse o vídeo, já teria sido esquecida. Mas Isadora não se calava. E foi aí que decidiu dar mais um passo. Participou de um programa de entrevista ao vivo em um dos canais mais assistidos do país. Na bancada, ao lado de uma jornalista renomada, ela contou sua história com firmeza. Mas dessa vez, foi além. Denunciou a cultura de silenciamento dentro das grandes empresas, a elitização do conhecimento e como muitas vezes, quem tem potencial não tem espaço, simplesmente por não ter a cara certa. A entrevista bateu recorde de audiência. E o nome de Isadora foi parar nos trending topics. Mas junto com isso, vieram ameaças. Perfis falsos começaram a atacá-la. Distorciam suas falas. Vazaram documentos antigos da sua vida, tentando desmoralizá-la. Havia prints adulterados, comentários inventados. Era guerra suja. Mas ela resistiu. Porque agora, estava protegida por algo que Leonardo jamais teve: o povo. E foi o povo que fez com que a empresa recuasse mais uma vez. Em um comunicado público, a diretoria anunciou uma nova política interna de inclusão social e ascensão de funcionários da base, colocando Isadora como mentora do projeto. Ela agora teria voz ativa nos processos internos,
um cargo criado especialmente para ela. O vídeo, a entrevista, sua jornada, tudo havia se tornado catalisador de mudança. No final daquela semana, Isadora voltou ao mesmo elevador onde antes era ignorada. Mas dessa vez, um diretor segurou a porta para ela e disse: "É uma honra trabalhar com você." Ela apenas sorriu. Por dentro, sabia que ainda havia um longo caminho. Que o preconceito não desaparece com manchetes. Mas agora, ela tinha visibilidade, tinha poder, e usaria isso não para se vingar, mas para abrir caminho para outras. E Leonardo, isolado em casa, longe da empresa que ajudou a construir com arrogância e controle, agora via a imagem de Isadora estampada em campanhas, reportagens, painéis de conferência. E entendia, talvez tarde demais, que o mundo havia mudado e não pedia mais permissão a homens como ele para acontecer. O mundo conhecia Isadora agora, mas ninguém avisou a ela o preço de ser símbolo, de ser exemplo, de ser ícone. Por trás dos aplausos e convites, havia uma cobrança invisível, quase cruel. Ela sentia que não podia errar, que precisava manter a postura, o discurso, a força. Qualquer deslize viraria munição. O que antes era apenas resistência, agora era responsabilidade. E isso começava a pesar. Na primeira semana em seu novo cargo, ela mal teve tempo de respirar. As reuniões eram sucessivas, os relatórios cresciam, e a expectativa sobre suas ações era quase desumana. Isadora não reclamava, mas sentia no corpo e na mente os efeitos de um sistema que agora parecia mais polido, mas ainda impiedoso. Os sorrisos dos diretores eram forçados. Os elogios públicos escondiam tensões privadas. Ela sabia. Ali, ainda era uma intrusa com crachá dourado. Mas não parou. Criou um comitê de base, formou rodas de escuta com funcionários que estavam há anos nos cargos mais baixos da empresa. Descobriu histórias como a Diana, copeira há 14 anos, que sabia mais da logística da empresa do que muitos gerentes recém-chegados. Descobriu Edinaldo, que fazia manutenção, mas desenhava plantas técnicas melhores que os arquitetos contratados. Isadora anotava tudo e começou a traçar um plano. Uma verdadeira revolução silenciosa, de dentro para fora. Só que, quanto mais ela avançava, mais resistência encontrava. Um grupo de executivos começou a agir nos bastidores. Criaram um canal anônimo para denúncias internas, alegando que Isadora estava promovendo instabilidade organizacional e favorecimento de pessoas sem formação adequada. Era claro, eles não aceitavam que o poder estava se descentralizando. Leonardo, mesmo afastado, ainda tinha aliados. E alguns estavam prontos para sabotar o novo ciclo, mesmo que isso custasse a reputação da empresa. A tensão atingiu o ápice quando um dossiê falso foi vazado para a imprensa. Nele, constavam documentos manipulados que sugeriam que Isadora teria desviado recursos de um projeto social interno. O escândalo explodiu. Manchetes em vermelho. Entrevistas canceladas. Silêncio da diretoria. Ela foi afastada temporariamente até que os fatos fossem apurados. Pela primeira vez desde que começou, Isadora sentiu medo real. Medo de ser destruída por aquilo que tentou mudar. Mas foi aí que aconteceu o impensável. Funcionários da base copeiras, motoristas, recepcionistas, assistentes organizaram um protesto em frente à sede da empresa. Cartazes com seu rosto. Frases como "Ela nos representa", "Justiça por Isadora", "Não vão nos calar". A mídia filmou. As redes sociais explodiram. O movimento cresceu. Tornou-se nacional. Artistas, professores, líderes comunitários, todos estavam com ela. A diretoria, pressionada, foi obrigada a abrir uma auditoria independente. Em uma semana, o dossiê foi desmascarado. Não só inocentaram Isadora, como expuseram os responsáveis, 2 executivos próximos a Leonardo. O escândalo se voltou contra eles. Foram demitidos com justa causa. E o CEO internacional veio ao Brasil pessoalmente para se reunir com ela. Pela primeira vez, Isadora sentou-se à mesa como alguém que não podia mais ser ignorada. E ouviu: "O que você quiser construir aqui, terá nosso apoio. Mas entendemos se quiser sair." A frase ficou martelando na cabeça dela por dias. Era uma carta branca. Ela podia ir embora com honra, com prestígio,
com portas abertas em qualquer lugar. Ou podia continuar ali, mesmo sabendo que os ataques voltariam, que o ambiente ainda carregava raízes de um sistema excludente. A dúvida a corroía. Mas foi ao rever um vídeo de uma funcionária chamada Marta, dizendo que só acreditava em mudanças porque Isadora mostrou ser possível, que ela entendeu. Seu lugar ainda era ali. Então, voltou. Mais forte. Mais estratégica. E com aliados reais. Não apenas no topo, mas nas bases. Criou uma comissão independente de denúncias. Estabeleceu parcerias com universidades públicas para oferecer bolsas a funcionários. E pela primeira vez, a empresa lançou um plano de carreira voltado exclusivamente para a ascensão interna. Era histórico. E o nome por trás era dela. Leonardo, do lado de fora, assistia tudo em silêncio. Não havia mais sorrisos. Nem aliados. Sua queda foi lenta. Amarga. Irônica. E merecida. Viu seus contatos sumirem, seus convites evaporarem. E cada vez que abria a internet, via o rosto da mulher que ele tentou apagar, brilhando mais. Mas a história de Isadora ainda não acabou. Porque poder, por mais justo que seja, sempre exige vigilância. E ela aprendeu, na dor e na superação, que revolução verdadeira não se faz com discursos mas com persistência, estratégia e coragem. Era fim de tarde quando Isadora subiu até o último andar do prédio onde tudo começou. Do lado de fora, o céu pintava tons dourados e lilazes, como se anunciasse um novo tempo. Ela se sentou na mesma cadeira onde, um dia, ouviu de Leonardo que não era perfil para a liderança. O silêncio da sala contrastava com o turbilhão de lembranças que invadiam sua mente. Ali, naquela exata posição, ela havia sido diminuída, silenciada, desacreditada. Agora, era ela quem comandava reuniões. Ela quem decidia. Mas, mais do que poder, Isadora carregava propósito. E isso era algo que nenhum cargo no mundo poderia tirar dela. O prédio havia mudado. As paredes, antes frias, agora exibiam fotografias de funcionários que fizeram história dentro da empresa. Não eram apenas CEOR ou diretores. Eram zeladores, secretárias, motoristas, técnicos de manutenção. Gente que sustentou aquela estrutura por décadas e que, finalmente, recebia o reconhecimento merecido. A ideia fora dela. Irresistida, claro, mas Isadora não desistiu. E venceu. Nos corredores, vozes antes caladas agora se erguiam com força. As pausas para o café deixaram de ser momentos de medo e cochicho. Tornaram-se encontros de troca, aprendizado, construção. Ela incentivou rodas de conversa, promoveu mentorias internas, ofereceu bolsas de estudo para filhos de funcionários. Transformou aquele lugar, antes símbolo de exclusão, em um espaço de oportunidades reais. Era o mesmo prédio, mas agora, com outra alma. A mídia continuava a procurá-la. Convidavam-na para palestras, entrevistas, campanhas. E embora aceitasse algumas, seu foco permanecia o mesmo, mudar por dentro. Porque Isadora sabia que revoluções verdadeiras não aparecem em capas de revista, nascem nas pequenas mudanças diárias, na coragem de enfrentar o sistema mesmo quando todos dizem não vai dar certo. Mas nem tudo era luz. O trauma deixado por Leonardo ainda existia. Às vezes, ela acordava no meio da noite lembrando das humilhações, das ameaças veladas, dos olhares que a atravessavam como se fosse invisível. A dor não sumiu, mas ela aprendeu a transformar dor em força. E força em caminho. Chegou a ser procurada por ele, meses depois da queda. Um e-mail curto, pedindo uma conversa. Ela não respondeu, porque não precisava de fechamento. O silêncio dela já dizia tudo. Certo dia, uma jovem recém-contratada a abordou no elevador. Olhar tímido, mãos nervosas. Você é a Isadora, né? Eu só queria dizer que entrei aqui por sua causa. Achei que esse lugar nunca teria espaço para alguém como eu. Isadora sorriu. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu lágrimas escorrerem sem dor. Era por isso que ela continuava. Por rostos como aquele. Por histórias que ainda estavam para nascer. O tempo passou. E com ele, vieram mais mudanças. A empresa se tornou referência em inclusão e valorização interna. Recebeu prêmios. Sim.
Mas o verdadeiro troféu estava nos corredores. Vozes antes caladas agora moldavam decisões. Funcionários antes ignorados agora lideravam projetos. O ciclo havia mudado. E Isadora era o coração dessa mudança. Ela poderia ter escolhido a vingança. Poderia ter usado o novo cargo para destruir quem a destruiu. Mas preferiu outro caminho. Mostrou que a resposta mais poderosa à opressão não é o ódio, é a construção. Enquanto muitos queriam vê-la cair, ela construiu pontes. Onde colocaram muros, ela abriu portas. Onde houve silêncio, ela espalhou vozes. E no fim, foi isso que fez dela inesquecível. Em uma cerimônia simbólica, Isadora foi homenageada com uma nova sala de formação de lideranças que levava seu nome. Mas ela recusou. Pediu que o nome fosse coletivo. Que aquela conquista não fosse dela sozinha, mas de todos que resistiram, trabalharam, acreditaram. E ali, naquela placa de metal, foram gravados mais de 100 nomes desde a copeira até o vigilante noturno. Porque ninguém constrói mudança sozinho. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Anos depois, ao se aposentar, deixou um último presente, um programa de liderança inclusiva voltado a jovens de periferia. A ideia era simples: formar os líderes que o sistema nunca quis ver. Mas agora, teria que aceitar. Porque o legado de Isadora era grande demais para ser apagado. E mesmo longe das salas de reunião, seu nome ainda ecoava. Nas palavras de incentivo, nos corredores, nos relatórios. Mas, principalmente, nas histórias de quem, como ela, um dia foi desacreditado e decidiu não se calar.